Olá, nós vamos estar dando continuidade então ao nosso curso de vida cristã e agora nós vamos entrar nesse assunto que é um assunto muito interessante. Eu quero estar conversando com você, falando sobre o tema mordomia cristã. Esse tema é um tema muito interessante, no entanto, quando nós usamos esse termo mordomia cristã, a grande maioria das pessoas acaba não identificando o que seria mordomia cristã. Na verdade, se nós formos traduzir esse termo mordomia, né, que vem de mordomo, para a realidade atual, nós diríamos que é um administrador, o administrador cristão, não é? Mas nós vamos estar usando esse termo mordomia cristã para explicar muitas questões relacionadas à nossa vida cristã, como nós devemos proceder em muitos contextos. Nós vamos falar aqui sobre a diferença que há entre as visões teológicas nessa área. Por exemplo, você vai entender que existe pelo menos 3 visões principais, né? A visão da teologia da pobreza, essa é a visão da Igreja Católica Apostólica Romana, defendida pela Igreja Romana, onde eles dizem que a igreja é a igreja dos pobres para os pobres, né? E aí existe uma outra vertente que vai para um outro extremo, que é a visão da teologia da prosperidade. Essa, embora tenha muitos pontos positivos, embora ela tenha muitos pontos que nós até concordamos, mas infelizmente ela acaba caindo no extremismo em muitas questões e destoando daquilo que nós, como Igreja Batista do Ministério Restauração, cremos, aquilo que nós ensinamos. E então vamos falar sobre a visão que nós cremos, que é a visão segundo a palavra de Deus, que é a visão de mordomia cristã. É uma visão de equilíbrio, uma visão de alguém que reconhece que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, que Deus é dono de tudo e que nós somos administradores desses recursos que o Senhor confia a cada um de nós. É muito importante que isso fique claro, que nós saibamos diferenciar uma coisa da outra. Por quê? Porque senão nós corremos um grave risco, um sério risco de começarmos a entrar por caminhos de engano, caminhos que podem nos levar à própria destruição, como diz a palavra de Deus. Há certos caminhos que o homem acha que são caminhos bons, são caminhos de paz, mas no final são caminhos de morte. Então o objetivo desta ministração, o objetivo desta aula, vamos dizer assim, é explicar sobre isso. Então, vamos lá. Começando sobre a visão da teologia da pobreza, né? A palavra de Deus, ela é clara. Quando o Senhor Jesus ele veio a esse mundo, Jesus ele tomou sobre si toda a miséria. A palavra de Deus diz que ele se fez pobre, para que em tudo, eu, você, nós fôssemos enriquecidos. E aí essa visão de teologia da pobreza, ela vem totalmente contrária à verdade da palavra de Deus, não é? Por quê? Porque é como se ela quisesse manter as pessoas debaixo de um jugo de miséria, sendo que muitas vezes a própria estrutura, a própria instituição, ela é riquíssima, né? Ela tem muito dinheiro e as pessoas ficam ali muitas vezes debaixo de um discurso como esse, um discurso de pobreza, um discurso de miséria, né? Como se isso fosse a vontade de Deus. Então, isso tem que ficar muito claro que não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus, isso fere frontalmente a verdade da palavra de Deus, não é? E aí tem o outro extremo, né? E fica muito claro que nós, os seres humanos, nós temos uma tendência muito forte de sempre trabalhar com extremos. Então a gente está saindo do extremo da teologia da pobreza e a gente vai para um outro extremo, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um movimento muito forte nos dias atuais, tem sido abraçada por muitas denominações evangélicas, mas infelizmente essa teologia, embora, como eu já comentei, ela tenha pontos verdadeiros, embora ela tenha muitos pontos coerentes com a palavra de Deus, com as Escrituras, mas chega numa determinada altura, infelizmente, destoa, infelizmente começa a entrar em contradição. Por exemplo, quando essa teologia, né, a teologia da prosperidade, diz que você deve ser rico, isso é algo muito questionável, né? Por quê? Será que realmente é o propósito de Deus que todas as pessoas sejam ricas? Nós,
acreditamos que é o propósito de Deus que todas as pessoas sejam prósperas. No entanto, que todas as pessoas sejam ricas, esse é um ponto muito questionável, até porque a palavra de Deus, ela fala claramente que aquele que deseja ficar rico, muitas vezes acaba caindo. A palavra de Deus diz que aquela pessoa que ama o dinheiro, que coloca o dinheiro acima de tudo, muitas das vezes essa pessoa ela está correndo um sério risco. Por quê? Porque diz que essa pessoa que ama o dinheiro, ela está presa por uma raiz que pode trazer muito dano na vida dela, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quando você pensa, né, a partir dessa premissa, então você começa a reavaliar. Outra questão que a gente vê claramente nesse movimento, né, nessa visão doutrinária teológica, a doutrina da prosperidade, é uma espécie de barganha. Você vai barganhar com Deus, não é? Você vai dar esperando no sentido, não que nós não devamos esperar que Deus nos abençoe, não que nós não devamos esperar uma colheita, mas é muito diferente você crer no princípio da semeadura e da colheita, que nós já vamos falar sobre esse assunto, dentro da visão de mordomia cristã, né? E entre essa visão que muitas das vezes é extremada, exagerada, onde leva as pessoas até a usarem expressões, que são expressões muito pesadas. Por exemplo, você precisa encurralar Deus. Eu já ouvi esse tipo de expressão. Você vai encurralar Deus, você tem que forçar Deus. Poxa vida, Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o soberano da terra. Ele é o Senhor dos senhores. Como que alguém pode encurralar Deus? Como que alguém pode forçar, obrigar Deus a fazer algo? Então isso é muito questionável. Então isso fala de uma distorção. Infelizmente, há uma distorção de certas verdades. Muitas das vezes, uma verdade ela é pega, ela é extraída, e há uma supervalorização dessa verdade, não é? E isso acaba trazendo um dano muito grande, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto quando você fala de teologia da pobreza, a palavra de Deus fala que nós devemos ter o cuidado com os pobres, não é? O apóstolo Paulo, quando ele começou as suas viagens, é muito interessante isso, que quando ele retorna, ele vai até a igreja em Jerusalém, ele declara ali que ele teve o cuidado de fazer conforme ele havia sido orientado, que era se lembrar dos pobres, se lembrar dos necessitados. Sim, é uma das funções da igreja. Agora, quando você vem e diz que a igreja é somente para os pobres, a igreja é dos pobres, isso é questionável, porque a igreja do Senhor Jesus é para todos. O Senhor Jesus, ele veio para todos. Jesus não veio para uma classe social. E da mesma maneira, quando você vai para o outro extremo, que é a teologia da prosperidade, não é? E ali você começa a alimentar nas pessoas uma ganância, um egoísmo, né? Você começa a gerar nas pessoas ali uma visão onde Deus acaba se tornando como um gênio da lâmpada. Pense. Imagine só, Deus, ele muitas das vezes ele é visto como um gênio da lâmpada, alguém que tem que satisfazer todos os seus desejos. Isso está em franca contradição com a verdade da palavra de Deus. Agora, aquilo que nós, como Igreja Batista do Ministério Restauração, cremos, e nós fazemos muita questão de sempre ministrar o nosso povo, ensinar, e é por isso que você está fazendo parte desse curso, o curso de vida cristã, porque esse curso, ele é a porta de entrada, esse curso, ele vai nortear daqui para frente a sua caminhada cristã, e muito vai ser norteada através dessas verdades que você está aprendendo através do curso de vida cristã. Nós, como igreja, nós temos nos posicionado, nós temos assumido essa visão, a visão de mordomia cristã, de um administrador cristão. E esse princípio ele está calcado, ele está fundamentado numa verdade inegociável. Qual é essa verdade? É a verdade de que Deus é o dono de todas as coisas. As Escrituras nos ensinam que tudo que existe, no céu, na terra, tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. A palavra de Deus diz que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o Senhor de todas as coisas. E Deus, Ele delegou ao homem, Ele confiou ao homem aquilo que pertence a Ele. Então a nossa função, diante de tudo isso, é sermos administradores, é sermos mordomos fiéis.
O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele demonstrou de maneira muito prática o que significa ser um mordomo fiel. Porque quando a gente fala em mordomia, quando a gente fala em ser administrador, a gente pensa logo em finanças. Não, não. O assunto é muito mais amplo. É muito mais amplo. Não é só finanças. Isso envolve todas as áreas da nossa vida. Isso envolve todas as áreas. Isso envolve a área espiritual, isso envolve a área emocional, isso envolve a área familiar, isso envolve a área também profissional e financeira, isso envolve a área ministerial. Nós temos que ser mordomos, administrar tudo aquilo que Deus tem confiado a nós. O tempo, nós temos que administrar os recursos, nós temos que administrar os dons que Deus tem confiado a nós. Quando falamos sobre o princípio da mordomia cristã, essa visão que nós reconhecemos que não é fácil, porque é muito difícil fugir dos extremos, é uma luta constante para nós mantermos o equilíbrio nessa visão, de realmente o tempo todo reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas, de que Ele é o dono de todas as coisas e que nós somos os seus administradores. Deus confiou todas as coisas nas nossas mãos, Ele tem confiado nas nossas mãos todos os recursos, e nós somos esses administradores, mas debaixo de uma consciência de que todos nós, todo homem, um dia deverá prestar contas ao Senhor daquilo que Deus lhe deu. É interessante que dentro desse contexto nós temos que avaliar, porque as Escrituras são enfáticas quando dizem que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Esse é um princípio natural, né? Você pega qualquer dono de empresa, você pega qualquer pessoa que lida nessa área, você vai ver essa realidade. Se você confia algo a alguém, essa pessoa ela tem que corresponder, ela é responsável. Então você espera que essa pessoa seja responsável e você vai pedir contas para ela. Então esse é um princípio que não é difícil de nós entendermos a partir dessa perspectiva. E agora é bom que você entenda que dentro do contexto do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, e falando mais claramente, a igreja local, a igreja da qual você vai fazer parte, a igreja da qual você vai se tornar um membro. Quando você se torna um membro do corpo local, existem algumas coisas que essa pessoa ela precisa entender. Por quê? Como membro do corpo local, como membro desse corpo, essa pessoa tem um lugar, ela tem uma função, se espera algo dessa pessoa, não é? Deus está confiando muitas coisas a essa pessoa. Deus tem nos dado a sua salvação gratuitamente, Deus tem nos dado as suas ricas bênçãos, somos abençoados em todas as coisas, Deus tem nos feito mais do que vencedores por meio do seu grande amor, Deus tem cuidado de nós em cada detalhe das nossas vidas, mas isso traz sobre nós certas responsabilidades, e é sobre isso que eu quero conversar com você, eu quero falar com você sobre essas responsabilidades para com o corpo, a necessidade de sustentar o corpo nas diversas áreas. Como um bom mordomo, como um bom administrador dos recursos que Deus tem confiado, que Deus tem dado, nós temos então a responsabilidade de sustentar o corpo, né? O corpo de Cristo, o corpo local. Então eu vou falar com você sobre algumas das áreas, logicamente que esse assunto ele não dá para ser esgotado, né? Esse é um assunto que na caminhada cristã, no decorrer dos dias, meses e anos, você vai perceber que cada vez você vai ter um entendimento mais amplo acerca desse assunto, e é bom que seja assim, mas eu vou estar passando para você algumas coisas que são elementares acerca desta questão, desse assunto. Por exemplo, o corpo, ele tem necessidades espirituais, não é? Tem necessidades espirituais. Assim como toda pessoa tem uma necessidade espiritual, o corpo local, a igreja de Cristo, ela tem necessidades espirituais. E aí entra os recursos que Deus tem confiado a cada um de nós, né? E nós devemos corresponder, a partir desses recursos, nós devemos então corresponder, devemos ser mordomos fiéis. Um exemplo é a questão da oração. Esse é um ponto, infelizmente, muitas vezes negligenciado pela grande maioria de nós. Infelizmente, nós não damos a devida importância.
Mas algo que tem que ficar muito claro, que tudo acontece na igreja do Senhor Jesus, tudo acontece na igreja local a partir da oração. Nós devemos ter esse compromisso de sustentar o corpo local através da oração. Nós temos que orar primeiramente pelas nossas lideranças. Eu quero que você reflita comigo, pense comigo. Imagine só, você tem o pastor ou o bispo, aquela pessoa que está à frente na liderança da igreja. Né? E aí você tem ali os demais líderes, e aí você tem toda a membresia da igreja. Eu quero que você reflita comigo nos seguintes termos. Você imagina que o inimigo ele está feliz, ele está de acordo com aquilo que está acontecendo ali? Obviamente que não. O desejo, nós sabemos que o intento de Satanás é destruir a obra de Deus. Como diz as Escrituras, é matar, é roubar, é destruir. Né? E ele tem essa intenção. Aí, eu gostaria que você refletisse. Você pensa que quem são as pessoas mais visadas dentro do corpo? Quem são essas pessoas? Você acha que se você estivesse numa guerra, numa batalha, e você tivesse ali um exército inimigo, e você tivesse diante de você um general, você tivesse diante de você ali um comandante, e você tivesse um soldado raso, qual dessas duas pessoas você pensa que seria mais vantajoso você acabar com ela, você eliminar essa pessoa, você tirar ela da guerra? Qual das duas pessoas? Obviamente, aquele que está num nível mais elevado. Por quê? Porque muitas das vezes, quando um líder é atingido, isso reflete em todo o corpo, isso reflete em todo o grupo. E na vida da igreja não é diferente, não é? Quando nós não oramos pelos nossos líderes, nós não oramos por aqueles que estão numa posição de autoridade sobre as nossas vidas, nós estamos cometendo um erro. Por quê? Porque se o meu líder ele é abençoado, se o meu líder ele está protegido, guardado, obviamente que isso vai refletir diretamente na minha vida. Não é? Então nós devemos orar pelos nossos líderes. Nós, como igreja do Ministério Restauração, nós temos uma estrutura bem simplificada, não é? Nós temos os nossos líderes nacionais, o Bispo Auro, a Bispa Maria Inês, eles são os nossos líderes nacionais, então nós devemos orar pelos nossos bispos, devemos orar por cada pastor local, você que está inserido dentro de um contexto de uma igreja local, onde quer que seja, né? Você tem a obrigação, você tem que orar, interceder pela vida desse teu líder, para que Deus o guarde, para que Deus o livre, para que Deus o sustente. É uma necessidade. Você que está envolvido num contexto de um grupo pequeno, uma célula, você deve orar pelo seu líder, para que Deus o abençoe, para que Deus o sustente, para que Deus o guarde, para que Deus o livre de todo mal. Nós devemos orar um pelos outros. Esse é um princípio das Sagradas Escrituras, né? Devemos orar uns pelos outros. Infelizmente hoje esse é um recurso que tem sido desperdiçado. Esse é um recurso que não está sendo bem utilizado. E por causa disso, muitas das vezes, nós vemos tanto sofrimento, nós vemos tantas baixas, nós vemos tantas dificuldades, né, no desenvolvimento da obra do Senhor. Nós temos que nos lembrar de quando o Senhor Jesus, ele declarou que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, como igreja, nós temos que nos levantar em oração. Nós temos que interceder pelas nossas lideranças, nós temos que interceder pelos nossos irmãos, nós temos que estar constantemente cobrindo a igreja de oração. E logicamente, você não pode negligenciar a oração por você mesmo, né? Você deve orar para que Deus esteja ao teu lado, para que Deus ele te sustente a cada momento. Você deve buscar a Deus constantemente em oração. Esse realmente é um recurso que Deus ele confia a cada cristão, a cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada jovem, cada pessoa recebe de Deus esta oportunidade de poder cooperar com o reino de Deus através da sua oração. Esse é um aspecto. Junto com a oração eu posso falar também sobre o jejum. Na verdade, jejum e oração caminham de mãos dadas. Não, são princípios que caminham de mãos dadas. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas nas Escrituras há um contexto onde um pai, ele vai até os discípulos de Jesus, os discípulos, Pedro, Tiago, João,
e diz que esse pai estava angustiado porque o seu filho estava terrivelmente endemoniado. Imagine só, né? Você tem um filho que está numa situação dessas, né? Terrivelmente endemoniado. Diz que esse pai vai então até os discípulos e pede para que os discípulos expulsem aquele demônio do seu filho. Era uma situação muito, muito terrível. Diz que o demônio pegava aquele jovem, lançava ele na água, lançava ele no fogo. E aí os discípulos tentam expulsar o demônio desse menino em vão. Eles não conseguem expulsar o demônio desse menino. Jesus vem, Jesus aparece nessa situação, e aí o pai desse menino vai até o Senhor Jesus e diz assim: Senhor, se tu podes, liberta o meu filho. E Jesus olha para aquele homem e diz: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Nessa hora esse homem se humilha, ele pede que o Senhor o ajude a crer mais, a ter mais fé, e o Senhor, que é cheio de misericórdia, então o Senhor estende ali a sua mão, o seu braço de misericórdia e liberta esse menino. Jesus expulsa aquele demônio, não é? E essa situação então é resolvida. No entanto, logo depois, os discípulos ficam com uma dúvida. Essa é uma dúvida que muitas vezes paira na mente de muitas pessoas. Por que parece que tem pessoas que elas são mais ousadas e usadas por Deus? Por que parece que tem pessoas que elas têm uma autoridade maior? Essa era a pergunta que com certeza estava ali na mente daqueles discípulos. Poxa, por quê? Por que nós oramos, por que nós impomos as mãos, por que nós tentamos libertar esse menino e nós não podemos fazê-lo? E agora Jesus vem e Jesus ordena com autoridade e esse demônio, ele sai da vida desse menino. Então eles vão até o Senhor Jesus e perguntam: Senhor, por quê? Por que nós não conseguimos, por que nós não podemos expulsar o demônio desse menino? E Jesus foi muito enfático, Jesus foi muito claro. Jesus disse que existem forças, existem cadeias demoníacas, existem castas demoníacas que elas só saem através do jejum e da oração. Então, o jejum é uma ferramenta que ela tem também, infelizmente, sido desprezada, né? É um recurso dado pelo Senhor que nós não temos, muitas das vezes, valorizado da maneira que deveria, né? Poucos são aqueles que jejuam. Esse é um assunto quase que desconhecido por muitas pessoas, né? Eu não poderia aqui esclarecer todos os pontos acerca desse assunto, mas eu posso te dizer uma coisa: o jejum é uma bênção. Quando você ora, quando você jejua, você está crescendo espiritualmente. Obviamente Deus não muda. O meu jejum e a minha oração não vai mudar a Deus, mas vai mudar a mim mesmo. Eu sou mudado quando eu oro, quando eu jejuo. Isso me torna mais forte espiritualmente. Mais forte espiritualmente. Então, é preciso que haja na vida de cada filho de Deus, de cada filha de Deus, é necessário que haja na vida do povo de Deus a disciplina, a prática do jejum juntamente com a oração. Se abster, você vai se abster do alimento, não é? Você vai consagrar a Deus ali uma refeição. Você que nunca jejuou, deixa eu esclarecer você acerca dessa prática. Olha, se você nunca fez uma consagração de jejum, você vai fazer assim: você vai colocar diante de Deus à sua disposição, você vai até a presença de Deus, vai dizer: Deus, eu quero me consagrar ao Senhor em jejum. Se você é uma pessoa que tem o hábito, por exemplo, de fazer o desjejum, o café da manhã, não é? Essa é uma refeição importante para você. Você que nunca jejuou, você vai começar consagrando a Deus o seu desjejum. Você vai dizer: olha, hoje eu estou colocando na presença do Senhor a minha disposição, estou colocando diante do Senhor o meu jejum do meu café da manhã. Naquele dia, você não vai tomar o café da manhã, você vai consagrar a Deus. Normalmente, as pessoas elas gastam um determinado tempo, né, para fazer essa refeição do café da manhã. Vamos supor que você gaste ali em torno de 10 minutos, você toma um cafezinho, você come um pãozinho, não é? Naquele dia, esse tempo é um tempo que você vai dedicar à oração. Você vai colocar isso na presença de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui diante do Senhor, colocando a minha vida, estou aqui, Senhor, me consagrando a Ti em jejum. E você vai ver que você vai começar a crescer nessa prática, não é? Você vai se desenvolver nessa prática. De repente, você que começou aí apenas com um café da manhã, na hora que você vê, você vai estar consagrando o café da manhã, o almoço. De repente você vai consagrar um dia todo, 24 horas em jejum, e você vai começar a provar. Existem muitos benefícios
Muitos benefícios. Um que eu acabei de citar é a autoridade que você passa a ter espiritualmente. Então você vai começar a provar, você vai começar a realmente a experimentar o quão tremendo é uma vida de jejum e oração. Mas outra prática que não pode ser desprezada, até para que não haja um desequilíbrio. Há pessoas que são pessoas de muito jejum e de muita oração. Só que, infelizmente, muitas dessas pessoas não estão firmadas na verdade das Sagradas Escrituras. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Uma pessoa que ela ora e jejua, mas ela não medita nas Sagradas Escrituras, é como um passarinho que tem apenas uma asa. Apenas uma asa. Nenhum passarinho voa com apenas uma asa. É necessário que você tenha as duas asas. A asa que é da oração e do jejum, mas você também precisa ter a asa da meditação, da leitura, do estudo da palavra de Deus. Como um mordomo fiel, como alguém que tem recebido de Deus essa graça. Poxa vida, quanta gente no mundo, nós sabemos que há lugares do mundo onde as pessoas elas não têm acesso às Sagradas Escrituras. Nós temos tido esse grande privilégio de ter à nossa disposição várias traduções, várias versões, bíblias de estudo. E olha que triste ver o quão desprezado é a prática da leitura das Sagradas Escrituras. Nós, como Igreja Batista do Ministério Restauração, nós temos tido cuidado de todos os anos incentivar toda a igreja, incentivar todo o povo a fazer uma leitura de toda a palavra de Deus, começando desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, lendo todas as Sagradas Escrituras, tendo um conhecimento geral da palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Todo início de ano, primeiro dia do ano, as pessoas que fazem parte do nosso ministério, elas recebem ali um plano de leitura, elas recebem ali, nós chamamos de projeto de vida. Isso tem sido uma bênção. Isso tem sido uma bênção, é algo que Deus tem nos dado como Igreja Batista do Ministério Restauração. Isso faz parte da nossa identidade. E nós queremos que as pessoas cresçam na graça, mas que também cresçam no conhecimento. Que elas desenvolvam o conhecimento da palavra de Deus. Então, você vai estar sendo fiel. Um mordomo fiel também na leitura da palavra de Deus. Você vai se dedicar, você vai investir um tempo do seu dia. Se você ler aí em média 3, 4 capítulos por dia, isso está no nosso projeto de vida, no nosso plano de leitura anual. São 3 a 4 capítulos diários, isso perfaz aí em torno de 15 minutos diários, 20 minutos diários. Se você ler 15 a 20 minutos diários das Sagradas Escrituras, em um ano, você vai ter lido toda a palavra de Deus. Imaginou que alegria você chegando ao final de um ano e dizendo assim, olha, eu cumpri o meu propósito, eu li a palavra de Deus de capa a capa, eu li de Gênesis a Apocalipse. Isso vai trazer uma grande satisfação, por você ter vencido essa etapa. E por quê? Porque você está cada dia crescendo no conhecimento. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos conhecer a Deus, mas nós também devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Então nós temos que ser mordomos fiéis ao Senhor nessas 3 disciplinas, pelo menos. Nós temos que ter uma vida de jejum, nós temos que ter uma vida de oração. Jejum e oração, como eu já expliquei, caminho de mãos dadas. E nós temos também que ter uma vida de leitura da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus. Então esses são 3 pontos que todo mordomo, todo administrador cristão precisa ter esse entendimento e ter esse compromisso. Agora eu vou falar com você sobre outras áreas. Eu falei dessas áreas que são pilares da nossa vida cristã. Mas não se resume só a oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Existem outras áreas. Por exemplo, quando nós falamos sobre o sustento material do corpo de Cristo, essa é uma área que até eu me identifico demais, eu gosto demais desse tema, porque eu sou um homem que tenho tido assim muitas experiências nessa área. Na minha caminhada cristã, desde o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tenho percebido quanto Deus tem sido fiel, Deus tem me abençoado, Deus tem suprido cada uma das minhas necessidades. Mas a grande questão é, por que Deus faz isso?
O porquê que Deus nos abençoa materialmente. Isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ser algo muito bem estabelecido na nossa mente. Por que que Deus, Ele abençoa você? Por que que Deus supre as suas necessidades? Por que que Deus, Ele tem dado para você recursos materiais? Infelizmente, uma grande parcela dos cristãos de hoje, eles não entenderam isso. Infelizmente, quando você pega o princípio da teologia da prosperidade, como eu dizia, tem muitos pontos positivos. Um dos pontos positivos da teologia da prosperidade é levar as pessoas a entender o princípio da semeadura. A semeadura, esse é um princípio universal. Essa é uma lei estabelecida por Deus e a palavra de Deus ela é clara sobre esse assunto. Tudo o que o homem semear, ele irá colher. Tudo. Isso é muito interessante. E a teologia da prosperidade, ela trabalha muito isso, ela fala muito sobre esse assunto. No entanto, o fim que é o problema. Qual é o propósito de você ter uma grande colheita? Qual é o propósito? Qual é o propósito de você ter ricas bênçãos de Deus na sua vida material? Aí a gente se esbarra com muitas das vezes uma visão equivocada. Tem pessoas que pensam que o único propósito é que elas tenham uma vida regalada, é que elas tenham uma vida confortável. Eu até acredito que a vontade de Deus, o propósito de Deus é que você tenha uma vida suprida. Eu não tenho dúvida no tocante a esse assunto. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos isso claramente, né? Nós vemos o salmista, por exemplo, declarando que ele foi rico, que ele foi jovem, ele estava velho, mas ele nunca viu um homem de Deus, uma pessoa que anda com Deus, um homem que é justo, mendigar o pão. Não, nunca. No livro de Provérbios, o sábio, ele chega a fazer uma oração e dizer assim, olha Deus, eu te peço uma coisa, não me dê muito, para que eu não me torne uma pessoa arrogante, me afaste dos teus caminhos, mas também não me dê pouco, para que eu não venha blasfemar do teu nome, ou seja, eu venha questionar, eu venha murmurar, ou até muitas das vezes o que acontece, uma pessoa que a sua vida material é uma vida seca, é uma vida de derrota, muitas vezes ela é uma vergonha para o nome do Senhor Jesus, porque ela é um mau pagador, porque muitas das vezes ela não cumpre com seus compromissos. Isso também não é vontade de Deus. A palavra de Deus é clara, né? No livro, na carta, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, é um texto fortíssimo, diz lá que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Através de Cristo Jesus, nós seremos supridos. A vontade de Deus é essa. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Isso é palavra de Deus. Mas nós precisamos entender o porquê Deus nos abençoa materialmente. O porquê que Deus dá recursos para o seu povo. Eu não vejo outro objetivo para Deus abençoar o seu povo, para suprir as necessidades do seu povo, dar recursos ao seu povo, senão para que nós vivamos uma vida para cumprir os planos de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. E qual é o propósito de Deus? Isso que tem que ficar muito claro. O propósito de Deus é salvar os perdidos. O propósito de Deus é estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, eu creio que o desejo de Deus é abençoar, eu creio que o desejo de Deus é suprir cada necessidade do seu povo, é dar ao seu povo o bem-estar, é a vontade de Deus. Sim, mas nós temos que entender o propósito. Isso tem que ficar muito bem estabelecido. Qual é o propósito de Deus nos dar recursos? Qual é o propósito, se não, para que nós vivamos para a sua glória, para que nós cumpramos o seu propósito, para que nós sejamos mordomos fiéis, administradores fiéis, que cooperam para com o seu reino, que cooperam para com a sua obra. E nesse quesito, eu preciso destacar aqui, pelo menos, 2 princípios. Primeiro, o princípio da fidelidade a Deus, através dos dízimos. Isso é muito importante. Esse é um assunto até um tanto quanto polêmico nos dias atuais, porque tudo que envolve dinheiro, hoje a gente sabe que isso traz um certo desconforto. Até há uma história que diz que, infelizmente, a última coisa que se converte na maioria das pessoas é o seu bolso. Infelizmente, não é? As pessoas, em muitas áreas, elas se voltam para Deus, mas na sua vida financeira, essa área é uma área que as pessoas elas têm uma resistência muito grande. Né? Mas isso, lógico, isso está dentro de um contexto. Por quê?
Porque infelizmente as pessoas muitas das vezes são presas por um sentimento de egoísmo, elas são presas muitas vezes por uma ganância muito grande. Isso Deus ele quer tratar conosco, nós que nos tornamos povo de Deus, nós que fazemos hoje parte da igreja do Senhor Jesus, nós hoje temos uma outra cultura, hoje nós temos um outro estilo de vida. E no tocante a dízimos, este é um princípio que ele é inegociável. Né? O que quer dizer a palavra dízimo? Né? Essa palavra é uma palavra que ela surge lá na porção das Escrituras, das Sagradas Escrituras, que nós chamamos de Velha Aliança, Velho Testamento. Não é? E aí, lá diz que as pessoas elas eram chamadas por Deus para devolverem, elas não estavam dando, notem bem, elas não estavam dando, elas estavam devolvendo. Por quê? Isso está atrelado ao princípio de que tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus. E então, Deus vem e fala assim, olha, eu quero que você prove que você reconhece que eu sou dono de tudo. Eu quero que você demonstre de uma maneira prática que você reconhece que eu sou quem te sustento, que sou eu quem te dá tudo. Então Deus, ele coloca diante de cada pessoa este desafio, ele coloca diante dessa pessoa, de cada pessoa, ele coloca esta prova, ele diz assim, olha, traga os dízimos, traga a 10ª parte, você vai separar a 10ª parte de tudo aquilo que eu tenho confiado a você, de todo o recurso que eu tenho colocado nas suas mãos, e você vai trazer, e aí, completando, né, no livro do profeta Malaquias, ali você pode até estar meditando, né, a partir do capítulo 3 principalmente, embora o livro do profeta Malaquias fala também sobre dar o melhor a Deus através das nossas ofertas, mas no capítulo 3 fala especificamente sobre fidelidade a Deus nos dízimos, não é? Fidelidade a Deus nos dízimos, ele diz assim, traga a casa do tesouro, traga a casa do tesouro. E hoje, esse ponto ele é muito questionado, ele tem sido assim, motivo de grandes controvérsias. Alguns dizem, não, mas isso se referia só à velha aliança, isso se referia só à casa do tesouro, se referia ao templo que havia em Jerusalém. Queridos, nós precisamos ter bom senso nessa hora, é preciso que você reflita sobre alguns aspectos. Pense comigo, obviamente, naquele tempo, toda a nação de Israel, né, era chamada a levar o seu dízimo ao templo em Jerusalém, porque o templo em Jerusalém era o único lugar, ele era o único lugar onde a verdadeira adoração era prestada a Deus. Existia ali uma mega estrutura, e essa mega estrutura, ela precisava ser sustentada. Havia, obviamente, ali necessidade de muitas coisas, e esses recursos, eles eram usados para isso. Hoje nós vivemos num mundo muito diferente, né? Cada igreja local, ela tem uma estrutura que precisa ser sustentada, não é? Cada igreja local ela tem os seus compromissos, né? Existem igrejas que são salões que foram alugados, são espaços adaptados, não é? Existem igrejas locais que elas têm vários compromissos, nós sabemos disso, você é inteligente, você sabe disso. Não é? Então, hoje, as pessoas, a casa do tesouro para essas pessoas é a igreja local, é a igreja onde ela faz parte, é a igreja onde ela congrega. Ali ela deve levar o seu dízimo. Né? Às vezes as pessoas dizem, eu não posso dar os meus dízimos para outra coisa, eu não posso dar o meu dízimo para os necessitados, para os pobres. Não, querido, a casa do tesouro para você é o lugar onde você congrega. A casa do tesouro para você é a igreja local da qual você faz parte, onde você tem servido a Deus, onde você tem recebido o alimento espiritual. Então nós precisamos entender isso. Alguns dizem, mas isso aí não vale mais, Jesus não falou sobre dízimo. Olha, na verdade, a única interação do Senhor Jesus acerca desse assunto, Jesus, ele não desaprovou, pelo contrário. Ele falando sobre aquele grupo que eram os fariseus, que eram fiéis dizimistas, é interessante, se você parar para pensar, Jesus sempre repreendia a prática, a atitude, o comportamento dos fariseus. Mas no tocante a dízimos e ofertas, Jesus não os desaprovou. Jesus falou assim de uma maneira muito interessante, ele disse, olha, vocês dão dízimo de tudo, até das pequenas coisas vocês estão dando dízimo. E Jesus fala assim, olha, é isso mesmo, é isso que vocês devem fazer. No entanto,
vocês não devem desprezar outras coisas que são tão importantes. E aí algumas pessoas pegam esse texto e de uma maneira descomprometida, distorcem, dizendo, está vendo? Jesus não está... Não, Jesus está dizendo que eles deviam fazer essas coisas. Quais são essas coisas? Eles deviam ser fiéis dizimistas. Eles deviam continuar tendo aquela prática de serem fiéis nas mínimas coisas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu sempre a digo, eu digo que fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Se você nunca for fiel nas pequenas coisas, como que você vai ser fiel nas grandes coisas? Então Jesus ali aprovou. E aí nós vamos ver que no contexto da igreja primitiva, não é? Alguém diz assim, mas na igreja primitiva não usava-se, não se falava sobre dízimo ou décima parte. É bem verdade, nós temos que reconhecer isso, né, que no desenvolvimento da igreja, no começo da igreja ali, nós não encontramos a liderança da igreja falando sobre décima parte. Nós encontramos pessoas que foram tocadas pela graça de Deus de uma tal maneira que elas estavam entregando era tudo. Elas estavam entregando tudo. Você pode examinar as escrituras e você vai encontrar ali no capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, leia todo o capítulo 5 e você vai ver que havia um homem chamado Barnabé, ele era um levita natural da cidade de Chipre, diz que ele tinha uma propriedade, diz que ele vendeu aquela propriedade que ele possuía, era dele, diz que ele vendeu, e diz que ele foi, e ele entregou tudo aos pés dos apóstolos, ele deu tudo. Diz que as pessoas da igreja primitiva, elas viviam nesse estado de graça, elas tinham essa consciência de que tudo vinha de Deus, e tudo pertencia ao Senhor, então eles entregavam tudo, né? Eles não caminhavam no mínimo, é isso que tem que ficar muito claro. Nós, como Igreja Batista do Ministério Restauração, nós entendemos que nós temos que partir de um ponto. Qual é o ponto? O ponto é, pelo menos o mínimo, a décima parte ou dízimo, palavra hebraica, maaser, significa décima parte. Dízimo, isso não é uma invenção da Igreja Batista do Ministério Restauração, não é invenção do bispo ou dos pastores, não, isso é palavra de Deus, As pessoas precisam partir pelo menos do mínimo, que seria a entrega da décima parte, ou seja, do dízimo de tudo aquilo que Deus tem confiado. Isso é uma mordomia cristã fiel. Você está consagrando a Deus a décima parte de tudo que Deus tem dado para você. Deixa eu notar outra coisa, deixa eu falar outra coisa para você. Algo que eu acho tremendo na questão da fidelidade a Deus através dos dízimos, é que eu vejo nisso a justiça de Deus. Deus é maravilhoso. Deus tem uma maneira de lidar com as coisas que realmente nos toca, nos impressiona. Eu chego a ficar comovido por pensar nisso com você, por falar sobre isso com você. Isso mexe comigo. Porque quando Deus, Ele diz que todos, escute, todos deveriam trazer os dízimos à casa do tesouro. Deus não excluiu ninguém. Todos deveriam trazer os dízimos. É interessante que uma pessoa que ela é milionária, Deus diz, você vai trazer o dízimo, décima parte. É interessante que uma pessoa que ela de repente é assalariada, ou seja, ela ganha um salário mínimo, talvez, não sei, não é? Essa pessoa ia trazer a décima parte. Deus é justo. Aquele que tem muito não estava dando mais do que aquele que tem pouco. Ambos estão dando a mesma quantidade, ou melhor dizendo, estão dando a mesma porcentagem. Obviamente que talvez uma pessoa que tenha aí muito dinheiro, o volume é maior, mas a porcentagem é a mesma. Isso fala da justiça de Deus, da justiça. A palavra de Deus nos mostra claramente que o nosso Deus é um Deus justo, o seu trono está estabelecido sobre justiça. Então, quando Deus abençoa uma pessoa, Deus é um Deus justo. Ele está abençoando, Ele não abençoa mais um e menos o outro, não. Ele está abençoando as pessoas segundo um critério que Ele mesmo estabeleceu, que é um critério de justiça. Que você possa crescer no entendimento desse assunto. Há muitas outras coisas, obviamente, né? Eu poderia ter citado aqui o fato de que o pai da fé, Abraão, ele foi um fiel dizimista, né? É a primeira menção que nós encontramos nas Escrituras sobre esse princípio, o princípio do dízimo.
né? E ele nem estava debaixo da lei, ele estava vivendo debaixo da promessa de Deus, vivendo debaixo da graça do Senhor. Então, eu poderia aqui, mas é importante, esse é um princípio que ele vai se desenvolver na sua vida, você vai crescer nesse entendimento e você vai cada vez se aprofundar, não é? Mas que você comece no mínimo, pelo menos no mínimo, dízimo, o mínimo, a 10ª parte, ser fiel a Deus no pouco, ser fiel a Deus no mínimo, mas que você possa desenvolver. E aí entra o segundo ponto nesse assunto, as ofertas, né? Oferta não é dízimo. Dízimo é fidelidade ao Senhor acerca daquilo que Deus tem confiado a você, daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Deus, ele é um mandamento do Senhor, é um princípio. Quando eu digo mandamento, eu não estou dizendo aqui, é uma lei, não. Eu estou dizendo que é um princípio, as pessoas precisam entender isso, é um princípio da palavra de Deus. Nós devemos devolver ao Senhor a 10ª parte, tudo aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, ponto. Né? Isso é o começo, é o mínimo, né, da nossa fidelidade, na 10ª parte. No entanto, existe a questão das ofertas, né? Na verdade, existem vários tipos de ofertas nas Escrituras, eu não vou aqui esclarecer todos os contextos, né? Oferta voluntária, oferta de sacrifício, né? E outros contextos de oferta. Não, eu vou apenas falar sobre esse princípio da semeadura. A oferta, ela é uma semente. A oferta é uma semente. Deus, ele tem levado o seu povo, Deus tem levado os seus filhos e filhas a entenderem esse princípio, o princípio da semeadura. Note, não é uma barganha, não é uma barganha. Né? Nós não estamos aqui abordando a visão da mordomia cristã, nós não estamos aqui abordando a questão da semeadura numa outra perspectiva, que seria a teologia da prosperidade, por exemplo, que fala que você tem que obrigar Deus, você tem que encurralar Deus. Né? Não, de maneira alguma. Os princípios de Deus, eles sempre vão contar em nosso favor. Quando você caminha debaixo de um princípio da palavra de Deus, você pode ter muita tranquilidade de que aquilo vai fazer a diferença na sua vida. A palavra de Deus, ela diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. A palavra também diz que se o homem semeia pouco, naturalmente, obviamente, pouco ele vai colher. Se você semear pouco, isso é um princípio. É um princípio. Quando você caminha pelo princípio, você não tem dificuldade. Esse princípio da semeadura, ele parte de um pressuposto. Eu quero que você pense comigo, reflita comigo. Diz que tudo o que o homem semear, tudo está falando do quê? Está falando da espécie. Da espécie. Ninguém vai semear uma semente de melancia esperando colher uma abóbora. Isso é um princípio da natureza. Mas é um princípio espiritual. A palavra de Deus está dizendo que tudo que o homem semear. Tem pessoas que na sua boa vontade, muitas das vezes, elas oram e dizem, Deus, eu quero melhorar na minha vida financeira. Deus, eu preciso romper na minha vida financeira. Deus, eu quero crescer na minha vida financeira. Não é? Não estou dizendo que você não deva orar nesse sentido, mas você precisa entender que se você não for um semeador, como que você vai colher? Você só colhe aquilo que você planta. A oração também é uma semente, mas é um outro tipo de semente que vai trazer um crescimento numa outra área da sua vida. Agora, quando você é um ofertante, ou seja, quando você semeia suas finanças, por exemplo, né? Você semeia do seu dinheiro, aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, você semeia dinheiro, obviamente, você vai colher a mesma espécie daquilo que você semeou, ou seja, você vai colher finanças. Isso tem que ficar muito claro. Existe um tabu em relação a esse assunto e nós não podemos viver muitas vezes aprisionados, né, por um medo. Não, nós como igreja, obviamente, nós temos todo cuidado para tratar desse assunto. Você que está participando do curso de vida cristã sabe muito bem disso, como nós lidamos com esse assunto. Nós não somos exagerados, nós não damos uma ênfase muito grande, nós entendemos que aquelas pessoas que estão começando a frequentar o templo, a vir, né, a fazer parte ali das reuniões, essas pessoas elas têm uma série de preconceitos. Tudo bem, a gente entende. Só que, quando você vem
para o curso de vida cristã, você está dando um passo de fé, você quer crescer na graça, você quer crescer no conhecimento de Deus, você quer entrar num novo nível. Então, nós não podemos permitir, deixar com que você fique preso por essas coisas. Não, meu irmão, minha irmã, você que está aí, olha, né, recebendo esse estudo agora, está recebendo esse ensinamento, querido, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida financeira. Só que para que isso aconteça, é preciso que você entenda este princípio, o princípio da semeadura, não é? Nós, como igreja, nós cremos neste princípio, nós praticamos esse princípio. Nós poderíamos citar para você centenas, ou talvez nesses anos de ministério, nós poderíamos citar milhares de testemunhos de pessoas que têm rompido na sua vida material, na sua vida profissional, na sua vida financeira, a partir da prática da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Agora, outro ponto a palavra diz que quem semeia pouco, aí não está falando de espécie, aí está falando de quantidade. Quem semeia, pouco. Uma pessoa que semeia pouco, obviamente ela não pode esperar colher muito, né? Isso é um princípio natural que se aplica na questão da vida espiritual, da mordomia cristã. Você deve ser um semeador com liberalidade, algo que o Espírito de Deus tem que tratar nos nossos corações, tratar no coração da igreja, é essa liberalidade. Quantas pessoas que não são pessoas liberais, são pessoas muitas das vezes avarentas, vivem presas por um espírito de avareza que a Bíblia chama de idolatria. Idolatria, avareza é idolatria, é fazer do dinheiro muitas das vezes o seu Deus, é tornar o dinheiro algo tão importante que muitas das vezes está até acima de quem Deus é na nossa vida. Isso não pode acontecer. Nós devemos ser semeadores. Existem dois tipos de pessoas e eu quero te ajudar nesse processo. Existem pessoas que a sua filosofia de vida é uma filosofia de caça, são predadores. Essas pessoas, por um tempo até, aparentemente elas se dão bem. Eu conheço vários casos, eu poderia citar várias situações onde eu vi isso claramente. Predadores, só que o predador ele tem uma situação. Ele vai e ele caça, ele procura ali aquilo que ele quer, e ele agarra aquilo com unhas e dentes. Tudo bem, só que chega uma hora que os recursos, eles se acabam. O predador, ele chega um momento que os recursos se acabam porque ele já predou, ele pegou tudo que tinha ali. Então, essa é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Agora existe o estilo de vida do semeador. O semeador, ele é aquela pessoa que na fé, ele lança semente, ele semeia, e ele sabe que ele vai colher. E uma vez ele colhendo, Deus vai abençoar, Deus vai mandar a chuva, como está escrito na palavra de Deus, a chuva serôdia, a chuva temporã, Deus vai enviar a chuva. E essa semente que foi semeada, como disse o salmista, às vezes, escute, talvez ali ele estava até se referindo a um sacrifício, não é? As sementes que nós semeamos com lágrimas. São sementes que são difíceis da gente semear. Mas aquele que semeia com lágrima, a palavra de Deus diz que essa pessoa, ela vai colher com muita alegria, ela vai se alegrar com a colheita, com júbilo, ela vai voltar trazendo o fruto do trabalho, trazendo os feixes, aleluia. O semeador, a visão de semeador é um estilo de vida, e a diferença do predador para o semeador é que o semeador, ele colheu, e ele não é bobo, você não é bobo, você que está fazendo o curso de vida cristã, eu vou dizer uma coisa para você, você só está fazendo esse curso, porque você não é bobo. Deus tem aberto os seus olhos, Deus tem te dado palavras de vida eterna, e é por isso que você está aqui, é por isso que você está recebendo tudo isso que você está recebendo. Então me escute, você que tem entendido, tem aprendido o princípio da semeadura, você não vai pegar aquela colheita e você vai comer toda a colheita, não, escute. A palavra de Deus diz que Deus dá a semente para o que semeia. Aquele que precisa semear, Deus vai dar a semente. Você vai falar, Deus, me dê sementes. E Deus vai te dar sementes. E essas sementes precisam ser semeadas.
A visão do mordomo cristão, a visão do administrador cristão é essa. A semente que Deus dá, o recurso que Deus coloca nas suas mãos é para que seja semeado. E uma vez semeado, essa semente vai produzir, essa semente vai multiplicar. Aleluia. Mas escute, você não vai pegar essa colheita e você vai usá-la para teu benefício pessoal, ser egoísta, não, pelo contrário. A palavra de Deus diz que Deus dá a semente ao que semeia, mas Deus também, Ele dá o pão para aquele que tem fome. Deus vai suprir as suas necessidades, meu irmão. Deus sempre vai suprir cada uma das suas necessidades, isso tem que ficar muito claro. Deus vai suprir, mas você vai continuar sendo um semeador, alguém que abençoa o reino de Deus, alguém que abençoa a obra de Deus, alguém, amado, que tem compromisso com a casa de Deus. Você vê ali, quantas vezes a gente vê pessoas, amados, que veem uma oportunidade, existe um momento ali ímpar, que elas deveriam abraçar aquilo com fé, deviam fazer parte daquele momento na vida da igreja. Às vezes é uma conquista de algo que vai beneficiar todo o corpo, e essa pessoa muitas das vezes fica indiferente, essa pessoa muitas vezes ela não toma uma atitude. Então você deve ser um semeador, alguém que crê no princípio da semeadura, alguém que sabe que Deus vai lhe dar a semente, e uma vez essa semente lançada, semeada, ela vai produzir. E nunca Deus vai deixar faltar nada para você. Como diz a palavra do Senhor, Ele vai te dar o pão de cada dia, Ele vai dar o pão a você. Deus sempre vai suprir as suas necessidades. E dentro desse contexto, para encerrar, eu quero falar sobre uma questão que na verdade seria uma extensão, mas que é preciso fazer uma separação, que é a questão da esmola. Eu já vi alguns contextos na igreja de pessoas que muitas vezes estão ali com o seu dízimo, com a sua oferta no envelope, a sua semente, e aí a pessoa fica toda envergonhada, no momento que nós vamos orar, fazer a oração da consagração e liberando uma palavra de bênção sobre o povo, aí pessoas com o envelope escondido, e aí um dia questionando sobre isso, algumas pessoas disseram, não, né pastor, mas quando a mão direita dá, a esquerda, ela não deve saber, ela não deve ver aquilo que está sendo feito, né? E aí eu falei assim, não, meu Deus do céu, que erro, que equívoco. Na verdade, meu irmão, a palavra de Deus fala sobre as esmolas. E quando Jesus falou sobre a esmola, ele disse, olha, quando você for fazer uma esmola, quando você for dar uma esmola a alguém, isso realmente é um chamado de Deus para o seu povo, socorrer os necessitados, socorrer os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Isso é propósito de Deus também, isso é um chamado de Deus para nossas vidas. Aqueles recursos que muitas vezes Deus tem colocado nas nossas mãos, nós devemos também usá-los para abençoar essas pessoas, esses necessitados. Não é? Mas ali o texto está falando o quê? Está dizendo que quando você for dar a esmola, aquilo que a sua mão direita está fazendo, a sua mão esquerda não veja. Você não deve tocar trombeta, chamar atenção para si, para não se aparecer, para não parecer arrogante, para não querer passar um ar de piedade, não é? Então, a questão é fidelidade a Deus nos dízimos, questão de semeadura, ser um ofertante na casa do Senhor, não é? E esmola. Nós, como Igreja Batista do Ministério Restauração, nós desenvolvemos alguns trabalhos sociais. Nós temos, por exemplo, o Projeto Restauração, que é a nossa casa de recuperação para químicos dependentes. Tem sido um trabalho lindo, muitas vidas têm tido uma transformação radical ali. São pessoas que, na grande maioria das vezes, vão para ali sem nenhum sustento. São pessoas que não têm ninguém por elas, foram abandonadas, as suas famílias, muitas das vezes, até desistiram. Não é? Então, um recurso é canalizado para esse trabalho. De uma certa forma, é uma esmola. Quando você ajuda um trabalho social como esse, nós temos desenvolvido em Maringá um ministério chamado Andando em Amor, que nós vamos até casas de pessoas, de idosos, pessoas que de repente estão vivendo ali em extrema pobreza, e ali a gente ajuda, reforma a casa, a gente limpa aquela casa, a gente faz uma pintura nova, isso é uma esmola. Socorremos viúvas, socorremos os necessitados, isso é esmola, isso deve ser feito, isso é uma obrigação da igreja, é um chamado da igreja, mas nós precisamos entender a diferença entre dízimos, entre oferta e entre esmola. Então eu, nesse breve estudo, se assim eu posso dizer, eu falei para você sobre alguns pontos. Existem muitos outros pontos, que eu poderia falar sobre mordomia, sobre o seu tempo,
né? Eu poderia falar aqui sobre também o sustento que nós devemos dar, moral para o corpo, né? Hoje você tem uma responsabilidade para com o corpo de Cristo local, né? Você não é mais independente. Então eu poderia entrar muito mais a fundo, mas eu creio que essas coisas que já foram ministradas, elas, por enquanto, elas bastam, elas vão te ajudar muito. Então, que você possa guardar essas verdades no teu coração, guarda elas no teu coração e busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busque, acima de tudo, ser um mordomo fiel. Seja um homem fiel, uma mulher fiel, seja um jovem fiel, seja um cristão fiel ao Senhor. Em tudo aquilo que Deus tem confiado a você, o que quer que seja, coloque à disposição de Deus e seja cada dia mais abençoado em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.